Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 45, versículos 1 até versículo 8. O livro de Gênesis, capítulo 45, versículo 1 até 8. Me pediram para falar um pouquinho sobre o tema do livro que eu escrevi. Tem os nossos colegas aqui, o ministério, estão escrevendo bastante livro, graças a Deus. Esse ano tem sido o ano de revelação dos escritores. E o pastor Enéas acabou de escrever, lançou também um livro, creio que vai ser falado daqui a pouco. E cadê outros pastores? Pastor Joel, pastor que eu vi aqui, outros pastores, Leandro também, pastor Newton, enfim, um monte de gente escrevendo livro, glória a Deus por isso. E me pediram para falar um pouquinho sobre o tema desse livro. Porém, não dá para falar sobre tudo que está aqui, né? Levaria no mínimo aí uns 2, 3 dias, direto aí. Então, apenas escolhi uma parte pequena que quero compartilhar com os irmãos. E se você quiser adquirir esse livro aqui, ainda tem lá atrás, né? Poucos exemplares, lá com o nosso irmão Jadson. Gênesis capítulo 45, versículo 1 até versículo 8. Então, José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele e clamou: fazei a todos sair da minha presença. E ninguém ficou com ele. Quando se deu a conhecer aos seus irmãos, levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviram, bem como a casa de Faraó. Disse então José aos seus irmãos: eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, pois estavam pasmados diante dele. José diz mais aos seus irmãos: chegai-vos a mim, peço-vos. E eles se chegaram. Então ele prosseguiu: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos aborreçais por mim haver vendido para cá, porque para preservar vida e que Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega. Deus enviou-me adiante de vós para conservar-vos descendência na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. No versículo 8, vamos ler todos juntos, apesar das versões diferentes. Vamos ler todos juntos, 1, 2, 3. Assim não fosse vós que me enviaste para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa, e como governador sobre toda a terra do Egito. Amém? Oremos. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos mais uma vez. Obrigado pela manifestação da tua presença, Senhor, pelo Espírito que nos foi enviado, Senhor. Esse Espírito a quem nós nos sujeitamos, a quem nós na glória clamamos, para que traga revelações, para que traga manifestações na glória, que vai trazer a tua glória, teus manifestos no nosso meio. Espírito Santo, querido, vem, Senhor, na glória, trazer revelação, vem trazer a cura, vem queimar nosso coração, vem nos libertar, vem nos curar, vem nos restaurar completamente. Que esse culto, que essa reunião não seja mais um culto simplesmente agendado pela nossa programação, mas que seja uma marca que vai ficar, Senhor, na glória, o resto da nossa história, Senhor. Porque o Senhor vai fazer coisas aqui que vai marcar a história de alguns de nós. O Senhor vai revelar situações aqui que vai marcar a nossa história, o resto da nossa vida. Essa é a nossa expectativa nessa manhã, nessa tarde, Senhor Deus amado.
Te pedimos em nome de Jesus Cristo que venha o teu reino, reino de justiça, reino de paz, alegria e amor no Espírito do Senhor. Pedimos tudo isso, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém. Amém? Pode se sentar, que Deus abençoe a sua vida. Falar sobre o propósito da sua dor. Logicamente, gostaria de estar falando sobre alegria. Coisas felizes, coisa alegre, né? Ontem os corintianos, falei que ia falar sobre corintiano, mas... Essas coisas, não, como que eu entro essas coisas na igreja do Senhor? Essas coisas, por isso que a gente fala que o mundo está entrando dentro da igreja. Essas coisas ficam entrando na casa do Senhor. O mundo fica entrando na casa do Senhor, essas coisas aí. Lamentavelmente, tem, fazer o quê, né? Depois a gente expulsa o mundo para fora da igreja depois. Gostaria de estar falando sobre alegria, ou a respeito da felicidade, até de outros atributos. Porque falar sobre a dor pode parecer contraste, né? Um antídoto da expectativa de todo ser humano. Que dificilmente ninguém gosta de falar sobre dor. Ninguém gosta de falar sobre sofrimento. Porque ninguém nasceu pensando que esse cara aqui nasceu para sofrer. Apesar que existiam outros sofredores, né? Esse cara que nasceu para passar o resto da sua vida no meio da dor. Ninguém gosta disso. A expectativa de todo ser humano é que todo mundo que nasce seja próspero, seja conquistador, seja vitorioso, que vença na vida. Essa é a expectativa nossa, esse é o nosso emocional trabalhado para que tudo na nossa vida pudesse dar certo. Passar pelo mesmo momento de dor pode parecer só para os fracos. Só os fracos que passam por um momento de dor. Passar por um momento de dores pode ser só para mulheres. Mulher que, na hora de ter filho tal, 9 meses de gravidez, de dores, aquela coisa todo dia que vai ter filho, dores tal. Mas homem não pode passar por um momento de dores. Passar por um momento de dores pode parecer só para os derrotados, para os pecadores, até para quem é na hora. Estou passando por um sofrimento, ou estou passando por um momento de dores. O pré-julgamento que a gente faz é comumente, esse cara que não ora, não lê a Bíblia. Esse cara que não jejua. Esse é pré-julgamento natural que nós entendemos. Qualquer pessoa que estiver passando por sofrimento, por momento de dores, nós julgamos, dizendo, esse cara que não ora, não está orando. Porque se estivesse orando, não estaria passando naquilo que ele está enfrentando nesse exato momento. Passar por um momento de dor pode parecer só para o crente carnal ou para o pobre. Dores não são para filho de Deus. E esse é o nosso paradigma. É assim que nós fomos criados. É assim que nós fomos ensinados de alguma forma. Dores não são para aqueles que são espirituais. Mas, infelizmente, a nossa realidade é essa. Existem dores, existem sofrimentos, como também existe felicidade. Existe alegria, amém? Existe um momento de felicidade nas nossas vidas. Esse é o fato. Existe um momento de alegria nas nossas vidas. Também não podemos esquecer que existe um momento de dores. Por mais que a gente não queira falar sobre o assunto, é mais ou menos como o assunto da morte. Né? Ninguém gosta de falar sobre a morte. Todo mundo sabe que vai morrer um dia. Mas quem gosta de ouvir sobre esse assunto? Quem gosta de ser o próximo na fila? A gente vai no velório e a gente fala que o cara está morrendo, tal, não sei o quê. Quem ser o próximo? Quem quer ser o próximo? Não, eu está amarrado, tal, não sei o quê. Por mais que você vá querer ir para o céu, tal, não sei o quê. Mas é uma realidade. Nós não gostamos de falar sobre sofrimento, sobre dores, mas eles não atingem. A gente vive com elas. Faz parte das nossas vidas. Todos nós, sem exceção, já enfrentamos algum momento de dor, ou estamos enfrentando ela, ou enfrentaremos situação de dores. Ontem eu recebi telefonema em casa, hoje é tudo no zap hoje. O irmão me ligou no zap, tá, pastor, eu estou aqui no hospital, de uma hora para outra. Um irmão nosso, da igreja lá, o diácono e tal. O pastor caiu no telhado, estamos aqui com o braço, não sei se o braço quebrou,
o senhor aqui, a bacia quebrou, arrebentou, estamos aqui. Eu falei, pô, como é que é isso? O irmão até, alguns meses atrás, teve problema na família, no casamento. Ontem caiu no telhado, tal, não sei o quê. Eu estava em casa, onde preparando uma palavra à tarde, junto com meu filho, na mesa, e falei, bom, você estuda lá até o momento da prova, tal. A gente preparando palavra, estudando a palavra para a noite, de repente, escuta a ambulância. Eu moro num prédio, no 7º andar, ambulância, um monte de gente lá embaixo. Olhei lá embaixo, o que está acontecendo? Liguei para a portaria, falaram para mim que, pastor, o seu vizinho aí no 8º andar caiu, se jogou no prédio. Uma mulher que mora em cima da gente caiu no prédio, se jogou porque estava com depressão. A família está está no meio da dor. Quem esperava um momento como esse? Quem esperava que um momento o irmão nosso, que é fiel na igreja, pudesse cair no telhado? Afinal de contas, a gente tem aquele julgamento. Bom, onde que estava Deus nessa hora? Porque Deus enviou anjos. O irmão fiel a Deus. O irmão que é dizimista, que ora, que participa de toda a programação da igreja. Pô, aonde que estava Deus nessa hora? Por que Deus não deu o jeito? Aonde que estava Deus no momento que aquela mulher, com depressão, faz uma loucura dessa, 8º andar, abre a janela, se joga, inocentemente ou não, mas morreu. Onde que estava Deus nessa hora? E quem esperava uma notícia dessa? Nenhuma família gostaria de participar, ou melhor dizer, de ouvir uma notícia dessa. Um dia que foi lançado o CD de MP aqui, a gente estava entrando naquela porta e vi uma história que me deixou sem o que falar. Momentos que a gente enfrenta, às vezes você não tem nem o que falar. Eu estava entrando na porta lá, um irmão, acho que deve estar aqui, se não estiver aqui, me perdoa aí por estar contando essa história de dor da sua família. E eu entrei naquela porta lá e vi um irmão me abraçando, falei, pastor, vou te abraçar. Não entendia nada. Primeira vez que eu vi o irmão, talvez até ele tinha me conhecido, nem me visto por aí. Mas, pastor, preciso dar abraço, tá? Esse livro seu aí que você escreveu, para mim foi um instrumento de consolo para mim. O que houve, irmão? Eu só comecei a ouvi-lo falar. Ele frequenta uma da nossa igreja, não sei se é para grande aqui, com o pastor Tony, não sei se é pastor Edson, alguma nossa igreja que frequenta aqui no sul, que tinha ido, a filha dele tinha ido para o evangelismo, e a filha volta para a igreja, fez todo o trabalho de evangelismo normal, tal, e volta para casa meia-noite, o filho começa a ter dor de cabeça, a filha de 15 anos, cheia de sono, ela grita, papai, 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 papai. Mais ou menos 1h da manhã. O irmão levanta, pega a criança, pega a filha para o hospital, a filha morre. Como assim? Morre. Dores. Quem esperava uma coisa como essas? Quem esperava ouvir uma notícia como essa? A família estava preparada para isso? Não. Não gostamos de falar sobre dores, só falar sobre felicidade, sobre amor, sobre paz, sobre alegria, sobre coisas boas. Mas nós, como seres humanos, não dá para a gente nos isentarmos ou nos afastarmos daquilo que é real e é a nossa realidade, aquilo que a gente cansa de falar. E às vezes a gente enfrenta ou ouve um irmão passando por um momento difícil, ou até mesmo na televisão, a gente ouve, sei lá, caso de estupro, caso de morte, de assassinato. Me parece que isso acontece na casa dos outros, só acontece na casa dos vizinhos, na casa dos outros, bem longe da gente. Mas quando bate na nossa porta, a gente fica sem rumo. Momento de dor. Todos nós, sem exceção, já enfrentamos, ou em algum momento, teremos que enfrentar essa situação de dor. Mas pior do que enfrentar a situação de dores no dia a dia, é quando se surpreende na sua própria fé, do que eu sou filho de Deus. Eu não esperava passar por aquilo. Por quê? Porque como eu acabei de falar aqui agora, porque todo mundo entende ou acha, pelo menos,
ao aceitar a Jesus como seu único Salvador, Senhor da sua vida, nunca passaria por um momento de tristeza, nunca passaria por um momento de sofrimento, nunca ouviria, nem teria você momento de dificuldade, porque você está com Cristo Jesus e nunca vai ficar doente, nunca vai passar fome, nunca vai ficar desempregado, nunca vai faltar dinheiro, nunca vai ficar gripado, tal, não sei o quê. A sua família completamente vai estar coberto com a graça do Senhor, e essas coisas só acontecem com os outros. E isso afronta a nossa fé. E isso aí, muito mais do que passar a nossa dor, e você começa a se questionar em relação a isso. Puxa vida, por que eu tenho que passar? Por que aqueles que são piores, maiores traficantes, os ladrões, sei lá, os lava-jatos da vida lá no Brasília, que deveriam estar passando aquilo que estão passando, mas afinal de contas, eu sou filho de Deus. Por que Deus permite isso para mim? Eu que oro, que leio, prego, sou pregador da palavra de Deus. Será que tem nexo isso? Há uma razão para isso? Eu, como filho de Deus, passar por um momento de dores. O que seria muito comum, o que seria muito lógico, e ver pessoas que são pecadores, prostitutas, com todo respeito para outras classes aí, pessoas que estão à margem, né, da sociedade, enfim, pecadores aí, pior pecadores, por isso passando aquilo que estou passando, menos eu. O que é isso? Pior do que enfrentar um momento de dores, fazer perguntas que ninguém consegue te dar respostas. Você se questiona nesse momento de dores, momento de sofrimento, a pergunta que você faz: afinal de contas, Deus está me ouvindo ou não está me ouvindo? Afinal de contas, Deus está me vendo. Ele me enxerga ainda ou não? Ele não está vendo que eu sou filho de Deus. Ele não está vendo que eu tenho família. Eu tenho que cuidar filhos. Ele não está vendo que eu tenho que pagar aluguel da casa, da família. Tem uma prestação de carro atrasada, a prestação de aluguel atrasada. Ele não está vendo nada, que eu estou sofrendo muito. Você tenta fazer pergunta como essa e não ter respostas. Pior do que sentir a dor, passar por um momento de dores, é fazer perguntas e que você não tem respostas no dia, na hora. Pior do que passar um momento de dores e não ter ninguém. Não ter ninguém ao seu lado para te ajudar. Nessa hora, todos os seus amigos, no momento de churrasco, você tem amigos. No momento da dores, te deixa na mão. Pior que passar um momento de dor, é você precisar de amigo, que não tem ninguém. Está sozinho. Você tentar procurar auxílio, companhia, precisa falar com alguém, que você não vê ninguém. Todo mundo sumiu. Ninguém pode te ajudar. E quando aparece alguém para te ajudar, ele te colocar mais no fundo ainda. Pisar em cima de você, começar a te acusar. Você está orando pouco, hein? É diabo, demônio, tal, não sei o quê. É praga que está na sua casa. O problema é sua mulher, é sua filha. É o seu filho. Você não está enxergando nada. Vem tiroteio em tudo quanto é canto. Aí você fica nessa bagunça toda, afinal de contas. Eu preciso de ajuda, de um ombro amigo, ou de acusações. Pior do que passar a dor, um monte de dores, é o tempo, a demora que essa dor, que não passa. Ela começou. Quando vai terminar, ninguém sabe. Passa um mês, passa 2 meses, diagnóstico médico já foi dado, até pegar aqueles médicos que são mais cruéis ainda, já fazem um diagnóstico, a sua filha, o seu filho, o seu marido, apenas tem 6 meses de vida. Aí passa 2 meses, passa 3 meses, aí passando um tempinho, você olha no relógio, olha para o calendário, e você não vê a resposta. E você não vê nada. A demora. O fator tempo. Quando é que Deus vai me ouvir?
vai na igreja, faz aquela campanha fervorosa, vai para o monte, fica lá 2, 3 dias orando, desce do monte, os seus amigos, sei lá, começam a orar por você, e faltou tempo, o tempo passa. Você não vê nenhum sinal de vida. Você fica orando, clamando a Deus. Deus, será que o Senhor me ouve ainda? Dá um sinal para mim aí. Tudo é quieto, quietinho, calado, nem um barulho de uma mosca, nem um mosquito da dengue passa nessa hora. Pior que passar o momento da dor é a demora, essa dor. Que ninguém sabe quando vai passar essa dor. Mas a palavra de Deus me garante que o choro pode durar uma noite. O choro pode durar uma noite. Repita comigo, o choro pode durar uma noite. O choro tem tempo, como também a dor tem tempo. Todo deserto tem o seu tempo. Tem a hora, tem o dia, tem a data para começar e tem também a hora, o dia para terminar. Amém? O choro pode durar uma noite, mas a alegria virá. Virá. O choro dura. Quanto tempo? Ninguém sabe. A noite é noite cinzenta. A noite pode ser de 2 semanas, de 2 meses. A noite pode ser de 1 ano. Um ano de noite. Mas quando cair a chuva, a temporada, a alegria virá no dia seguinte. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém? Fala para a sua, profetiza para a sua irmã, em nome de Jesus. O choro pode durar uma noite na sua vida. Mas creia, a alegria virá para o dia seguinte. Você crê nisso? Aplaude ao Senhor Jesus Cristo, aleluias. Glória a Deus. Pior que enfrentar o momento da dor é saber quem causou essa dor. A gente já está na dor, no sofrimento. Aí você pensa, quem causou essa dor? Saber quem causou ela, ou esteja causando essa dor, é uma pessoa que menos eu espero, que é uma pessoa que menos você espera. Quem causou essa dor não é o inimigo. Pior que passar por dor, é saber, é saber que quem causou essa dor é um dos seus familiares. É seu pai, sua mãe, seu filho, seu marido. Quem causou essa dor é um dos seus familiares que causou isso. Quem causou essa dor são pessoas que você menos espera. Família, amigo, irmãos em Cristo. Hoje é uma realidade que a gente está vivendo hoje. Do jeito que a família está destruída, você ouve notícias absurdas de todos os tipos que você nem imaginava. Notícias atrás de outras notícias, tal, de você tenta imaginar, tenta assimilar algumas notícias, você não acredita. De filho que mata o pai que mata o filho, enfim. Comumente briga na família, no casamento, traições de casais, olha, traições de marido que trai a mulher que trai marido tal, não sei o quê. Hoje eu estava conversando com a minha esposa, tal, não sei o quê, na semana passada a gente estava almoçando e perguntando, veio aquela notícia, né, que a gente está cansado, com todo o respeito de ouvir, mas algum que caiu no pecado, na nossa classe, e fugir com outra mulher, largou mulher em casa, com quem casou com ela em casa, ou ele em casa, e fugir com outra. E aí estava perguntando para ela, pastora, puxa, isso é demônio, puxa vida. E parece que é o mesmo pecado que vai se repetindo, o mesmo pecado para todos os pastores, para todos os homens, é o mesmo pecado. Qual é? Largar a mulher que você está casado com ela e pegar outra, mais nova, 2.0. Aí cai, foge. 2.5, 6.8, deixa eu lá. Larga. Pega mais novinha, tá, não sei o quê. Cai fora. Parece que é o mesmo pecado
que está se repetindo. Não se ouve mais, né? Alguém que roubou, alguém que mentiu. Não, essa notícia parece que sumiu na notícia ultimamente. Não se ouve mais que alguém que bateu, que deu um muro no outro, não. É mulher. Mulher, pegou outra mulher aí, caí com ela. Pegou outra mulher. Pegou outra, peguei. Sempre a mesma notícia. Sempre a mesma notícia. E a família sendo destruída, consequentemente. Na vida nós enfrentamos vários tipos de dores e sofrimentos. Mas a mais angustiante que, na minha opinião, tem tantas dores que se fala sobre nesse livro, mas a mais angustiante, mais impactante na nossa vida, e creio que a dor e sofrimento que nós passamos com pessoas que esperávamos o amor, esperávamos que elas pudessem nos passar a paz, conviver com elas no meio da paz, alegria e com todo tipo de apoio. Esse tipo de pessoas, que são nossos familiares, nossos amigos. Mas não é isso que a gente recebe dessas pessoas que a gente tanto confia e tanto que a gente ama. Essa foi a dor de José. José, que toda essa história que a gente conhece, que ele sonhou em primeiro lugar, ele foi preso, foi agredido, lançado no poço. Deus honrou ele. Amém? Deus honrou José, chegou lá no palácio. Chegou a ser um governador, lá do Egito. A história de José foi essa. Ao receber aos seus irmãos, lá no palácio, disse para eles, José poderia estar com ódio dos seus irmãos, ou até com sensação de vingança. Não, vou tramar alguma coisa contra ele. De repente aparecer lá na porta do palácio, ali, vou mandar um guarda, dar um tiro em todo mundo, uma rajada de tiro. Todo mundo vai morrer, ninguém vai saber mesmo, tal, não sei o quê. Mas não, José, ao receber os seus irmãos em casa, lá no palácio, no versículo 5, o texto que nós lemos, os irmãos meio assim, desconfiados, olhando para o palácio, tudo novidade, não sabia de nada, não sabia quem os atendeu, não sabia quem os chamou lá no palácio, antes que José pudesse se revelar quem de fato ele era. José, ele disse para os seus irmãos, não os entristeçais, nem os aborreçais, por me haver vendido para cá. Porque para preservar a vida que Deus me enviou diante de vocês. Assim, não fosse vós que me enviasse para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa e como governador sobre toda a terra do Egito. Isso aí para mim, confesso para os irmãos, que lendo a Bíblia, estudando a Bíblia, eu consegui tentar em colapso, a ponto de José, como é que José consegue entender, no meio da dor, logicamente a dor passou, mas agora estava no palácio, mas ele consegue entender, consegue sacar, consegue se conectar, dizendo que, Deus usou toda essa situação que eu passei, Deus usou toda essa dor que eu passei, para me trazer no palácio. Dificilmente a gente consegue imaginar uma coisa dessas. Você pode estar passando alguma dor na sua vida, que você não consegue entender para que está passando nisso. É difícil a gente entender que tudo coopera para o meu bem. Difícil. Porque ninguém gosta de dores, ninguém gosta de que Deus possa usar como instrumento pedagógico para nos ensinar a usar uma dor. Não, ninguém gosta. Ninguém gosta. Muito mais fácil Deus falar com a gente, alguém profetizar, vou mandar um anjo na porta da sua casa, com currículo tal, não sei o quê. Vou mandar um anjo na porta da sua cama, sei lá, ao lado da sua cama, no seu quarto. Vou mandar um anjo, sei lá, na esquina da sua casa. Mais fácil. Mas Deus usar como instrumento pedagógico a dor. Difícil a gente conseguir entender isso. Aonde que está Deus nesse meio dessa dor? Mas José lá no Egito, ele conseguiu entender
que não foram vocês que me trazeram aqui no Egito, aliás, aqui no palácio. Não foram vocês, não. Não fica com vergonha, não fica triste, mas foi Deus que me trouxe aqui. Consegue entender isso? Consegue entender isso? A situação que a gente passa nas nossas vidas. Você perder uma mãe, perder um pai, perder alguma pessoa tão querida na sua família, de repente amanhã falar que é bom. Como é que é isso? Hoje sou prefeito da cidade, sou pastor, ou sou uma pessoa importante. Mas Deus pôde usar todo esse instrumento pedagógico que é a dor, para me trazer, para me formar, para chegar onde que eu cheguei. Isso tem nexo. Não cabe na nossa mente. Não cabe na nossa razão, essa questão aí. Mas José conseguiu entender isso. Disse para seus irmãos, não fosse vós que me enviasse para cá. Mas foi quem? Foi quem? Deus que enviou ele. Quando José faz essa afirmação, pode parecer poético, ouvindo que Deus mandou ele lá no Egito. É gostoso a gente ouvir isso. É fácil, né? Quem mandou José lá no Egito? Deus. É poético isso. Gostou de ouvir. Mas no momento da dor, você questiona Deus. No momento que o desemprego está tomando conta de todas as famílias, está sendo ameaçada por desemprego. E esse momento que o Brasil está passando, que nós estamos passando aqui no Brasil. A gente ouvindo, só má notícias. O dinheiro está pouco, já era pouco, agora diminuiu mais ainda. E são má notícias, ameaças dos empregos, tudo está arruinando cada vez mais. E aí você fica balançando, dizendo, poxa vida, bom, e agora? E agora? Como é que vai ficar a minha vida? Como é que vai ser a minha vida? Será que Deus está nisso, nessa história? E estava orando junto com os irmãos, com os líderes lá na igreja, orando uma vez, aliás, chega 1 hora antes do culto, para a gente orar. Deus me trouxe uma palavra como essa, dizendo para os líderes da igreja que às vezes o Brasil, um país como o Brasil, precisa passar por crise para a gente voltar a orar, para voltar para a igreja. Para voltar a orar. Porque quando a gente estava na bonança, orar para quê? A presidente, a primeira-ministra da Alemanha, me surpreendeu, li um artigo dela, e não sabia que ela é filha do pastor. Tem um artigo na internet onde que ela afirma que quando foi questionada, ela foi perguntada pelos jornalistas a respeito desses, como que chama? O que está acontecendo lá na Europa, as ameaças, né, de bomba, tal, não sei o quê, o que está acontecendo em todos os países europeus. E ela deu uma resposta não tão política, mas espiritual. Ela diz, a Europa precisa voltar para a igreja. A Europa precisa voltar à igreja. Se você perguntar para qualquer adolescente europeia, perguntar para ela o que significa pentecostal, não sabe. Todo jornalista ficou de boca aberta. Não esperava isso dela. Talvez o momento da dor, o momento que Deus usa esse instrumento de dor para nos despertar, para voltarmos para Ele. Talvez o momento da dor, o momento que está acontecendo aí, tantas ameaças europeias lá que está acontecendo, homem-bomba matando todo mundo lá, quem sabe a Europa precisa voltar para orar. E nós não somos europeus, apesar de ser impactados pelas notícias. Mas aqui no Brasil, o que a gente está enfrentando aqui no Brasil? A situação econômica que é caótica, a crise política, a crise moral, crise na saúde, crise social que a gente vive. Aonde que está a igreja nessa hora? Aonde que está a igreja? Acho que é esse momento que Deus quer levantar homens diferenciados, que possam ser profetas sobre a cidade. Em meio a essa situação caótica, possam afirmar, eu não estou em crise porque sou do reino de Deus. Aleluias. Porque o mundo espiritual não é movido pelo mundo político, o mundo político de agora, que nós vivemos hoje, tão corrupto. Nós vivemos no mundo
espiritual, onde o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, domina. Lá não há corrupção, não há mentira. Lá a vida é do reino. Temos que ver a cultura do reino. Onde que estão os profetas de Deus, os homens diferenciados? Que no meio desse caos, que possa se levantar e dizer que há um Deus que pode mudar essa história. A Dilma faliu. Billy faliu. Talvez a Antonieta faliu no Guarujá. O seu outro prefeito aqui faliu. Mas há um Deus infalível. Que vai não tirar esse buraco aí. Há um Deus que vai não tirar esse buraco. Talvez Deus está usando isso como um instrumento pedagógico para a gente acordar. Despertar a gente para a gente voltar a orar, irmãos. Essa crise toda aí. Então a igreja precisa se despertar nesse momento para voltar para Deus. Quando José afirma essa questão de que foi Deus que me trouxe aqui, ele não questionou. Como é que Deus tão bom, amoroso, compassivo, Deus de paz, permite essas situações, ou situações como essas? Deus, aliás, Josué não questionou, não perguntou. Apesar da gente pode perguntar, até possa perguntar, quando a gente passa por um momento de crise, um momento de sofrimento, um momento de dor como esses. Mas há um texto em Provérbios, capítulo aqui, que você pudesse ler, abrir a sua Bíblia, por favor, eu quero fazer rapidamente aqui uma pequena análise desse texto, em seguida a gente vai chegar a algumas conclusões. Provérbios, capítulo 19, versículo 21. Provérbios capítulo 19, versículo 21. Provérbios 19, versículo 21. Como é que é um Deus tão bom, um Deus tão amoroso, um Deus tão compassivo, o Deus de paz, permite o desemprego, permite câncer na minha família, permite acidente, permite que alguém, um membro da minha família tão querido, morrer de bala perdida. Permite que alguém da minha família morresse de infarto. Como é que um Deus tão compassivo, tão bom, permite roubo na minha casa? Ameaça de todos os tipos. Provérbios capítulo 19, versículo 21 diz: muitos são os planos no coração do homem. Vamos repetir tudo todos juntos? Muitos... Mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Amém? Ele tem planos de vários tipos. Todo tipo de plano que ele tem. Você entrou para 2015 com seus planos. Está terminando o 2015. Está chegando o 2016. Já está pensando em planos. É bom sonhar. É bom planejar. Mas acima do seu... muito além dos seus planos, são os planos de Deus para a sua vida. Os propósitos de Deus são maiores e melhores para a sua vida. O que é fundamental é até que ponto eu estou disposto em abrir mão dos meus propósitos. Aí que está a questão. Até que ponto que eu estou disposto, quando Deus dizer para mim, eu tenho para você o do melhor. O meu propósito, o meu plano para a sua vida é melhor e maior. Abre a mão da sua. Senão você não vai questionar. E se questionar, Deus manda amador. Manda um instrumento pedagógico para adoecer. Só para te encurralar no plano dele. Muitos são os planos no coração do homem. Mas o que prevalece é o propósito de Deus. Um dos princípios que esse texto nos ensina, que apesar de termos vários pensamentos, sonharmos, termos várias ideias sobre o futuro, o propósito de Deus vem antes dos nossos sonhos, vem antes dos nossos pensamentos. O propósito de Deus vem antes dos nossos sonhos, antes que nós sonhamos naquilo que nós vamos fazer no ano que vem, no próximo dia, no próximo mês. O propósito de Deus se estabelece antes. O propósito de Deus, o plano de Deus precede os nossos planos. Na mente de Deus, o propósito dele é mais importante do que os planos individuais que são nossos. O que é o propósito, de acordo com esse texto?
E em outras versões, esse mesmo versículo diz que muitos são os planos dos homens, mas o conselho. O que é? O conselho. Repita comigo, o conselho. Pregar tarde, todo mundo está dormindo, de vez em quando. Fica dormindo, cochilando. Gente que comer a feijoada, ele está dormindo. E, então tem que acordar. Se alguém tiver beliscão alérgico, cochilando aí, dá um beliscão gospel nele. Estou brincando. Não existe beliscão gospel. A palavra conselho do Senhor que prevalece, essa palavra significa, conselho, significa uma reunião determinadas, ou melhor, uma reunião de determinadas autoridades, onde são tomadas decisões importantes. Essa é a palavra conselho. Quando o provérbio diz que muitos são os planos dos homens, mas o conselho do Senhor prevalece. Então, nesta reunião, onde são tomadas, de conselho, onde são tomadas decisões importantes, e aonde, antes de você ser concebido no ventre da sua mãe, Deus teve uma reunião consigo mesmo. Pai, Filho e Espírito Santo. Ele teve uma reunião, e nessa reunião, a reunião daquele dia, a pauta dessa reunião era você. A pauta dessa reunião era você. A pauta dessa reunião era você. Amém? Nessa reunião, vamos sentar, conversar sobre aquele que vai ser concebido. Quem é? Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Wagner. Wagner. A pauta nessa reunião era sobre Wagner que vai nascer. E naquela reunião, ou a reunião naquele dia, daquela agenda, a pauta era Wagner, no caso, aquele exemplo. E a Bíblia diz que Deus discutiu sobre você antes de você ser formado. E nesta reunião foi discutido quem é o Wagner, no caso dele aqui, seria. Ao nascer, quem ele será, o que ele faria, o que ele fará, que capacidade que ele teria, e a capacidade que vem de Deus. Qual é o grande, ou qual grande ele seria? Ninguém vai te parar. Por quê? Porque Deus que vai te capacitar. Aleluias. E acima de tudo, nessa reunião Deus decidiu qual futuro será a vida do Wagner. Nessa reunião, nesse conselho, Deus decidiu qual é o futuro que será a sua vida. E você me pergunta, mas pastor, será que é esse futuro que Deus quis para mim? Não, talvez seja não. Houve alguma coisa que atrapalhou? Muitas. Muitas. Você precisa entender isso, descobrir isso na sua vida. Quantas vezes a gente foge da vontade do Senhor, que é perfeita e agradável. Foi isso que José disse para os seus irmãos. Mas foi Deus. E assim que ele disse, não fosse vós que me enviaste para cá, senão Deus que me tem posto por pai de Faraó, por senhor de toda a sua casa e por governador de toda a terra do Egito. José consegue entender que naquele momento, puxa vida, diz o seguinte, então antes que viesse aqui, Deus já havia me preparado desde o ventre da minha mãe. Eu passei naquilo que tinha que passar. Deus usou vocês apenas, mas não fiquem tristes por causa disso, porque Deus usou vocês para me trazer aonde eu estou hoje. Sabe o que Deus está querendo dizer para mim e para você? Que Deus vai te levar muito longe do que você imagina. Mas como que ele vai fazer isso? Ele está usando muitas vezes a sua família. Ele está usando o seu pai muitas vezes. Ele está usando os seus filhos, seus pais, seus avós, está usando a sua mãe. Está usando o seu, quem sabe, os seus irmãos, os seus amigos.
É difícil a gente entender isso. Eu entendo isso. Sou ser humano também, eu sou ser humano. A gente não gosta de coisas ruins acontecendo com a gente. Mas é difícil a gente entender isso. Mas José chegou a essa conclusão que o que aconteceu na minha vida, todas as coisas cooperam para o meu bem. Tudo cooperou para a minha vida. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quantos que amam a Deus aqui? Então tudo que acontece na sua vida, lutas que você enfrenta, situações desagradáveis que você enfrenta, começa a glorificar o nome do Senhor, porque Deus vai se revelar no meio dessa dor, porque Deus vai se revelar no meio dessa calamidade, no meio dessa tristeza. Deus vai se revelar e Ele quer te levar muito longe do que você imagina. José disse para seus irmãos que tudo que aconteceu comigo cooperou para o meu bem. Ele usou vocês apenas. Isaías 66, versículo 9 diz: Deus não provocaria a dor sem permitir que dela nasça algo. Repita comigo, Deus. Mais uma vez, Deus não provoca a dor sem permitir que dela nasça algo novo. Fala para você, meu irmão, a dor que você está enfrentando, algo novo vai nascer no meio dessa dor. Não sei o que é. Alguma coisa nova vai nascer. Alguma coisa nova vai nascer. Para concluir aqui, se José estivesse aqui, esse encontro de God, sentado aqui, logicamente cada um de nós aqui faria uma fila para cumprimentá-lo. José, você é um cara. Você é um cara, José. Boa, queria ser igual a você. Ele daria risada, né? Queria ser igual a você quando crescer e tal, não sei o quê. Você é o cara. Talvez uma das perguntas que seria repetitivo para perguntar para ele, talvez seria o seguinte: José, como você conseguiu chegar ao palácio? Do poço para o palácio. Você estava no poço. Alguns anos atrás. Hoje chegou no palácio. Me dá essa fórmula. Como você conseguiu? Me dá essa matemática. Como você saiu do poço para o palácio? Resumidamente, ele falaria que Deus que me trouxe aqui. Faríamos a mesma coisa. Quando você vai crescer na vida, vai ser conquistador. Quando você amanhã vai crescer na sua vida, no seu ministério, na sua família, logicamente você vai dar testemunho de Deus. Deus me trouxe, Deus me fez conquistar, Deus me fez prosperar. Amém, glória a Deus por isso. E isso que tem que ser contado mesmo. Mas para José, talvez ele iria mais fundo ainda. Diria o seguinte: Deus me trouxe aqui no palácio, logicamente, mas ele usou. Repita comigo, ele usou a dor da rejeição das pessoas que mais ele amava. Chegou no palácio. Mas Deus um dia foi rejeitado pelos meus irmãos. Pessoas que eu amo tanto, um dia dizeram: chega para lá, ó, cai fora. Tu não sabe ler, não sabe escrever, não vai ser nada na vida. Pessoas que eu amo, pessoas que eu espero tanto apoio, de repente rejeitaram. Como você vai entender que Deus vai usar aquela rejeição do seu pai, da sua mãe? Talvez você não teve pai. O pai largou toda a família e foi casar com outra mulher, outra família. Você olha para toda essa história e diz: como que é isso? Os pais me abandonou toda a nossa casa, a nossa família, fui criada por minha mãe e tal. Que pai é responsável? Mas Deus está usando, às vezes, Deus está usando essa rejeição do seu pai para te levar a um lugar que você nunca tinha chegado antes. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Você não sabe o dia de amanhã. Não sabe o dia de amanhã. Logicamente, diria que Deus que me trouxe aqui no palácio, disse José,
Mas ele usou a dor da traição dos meus irmãos. Pessoas que eu tanto admiro, tanto amo. Essas mesmas pessoas me traíram. Traição de mulher, ou da minha mulher. Ou traição do meu marido. Ou traição da esposa. Que sabe, talvez que Deus está te levando, está usando para Deus te levar mais perto dele. Em algum lugar que Deus quer, Ele quer que te leve. Sim, chegou para o palácio. Mas Deus usou a dor das agressões dos meus familiares. Talvez a gente não seja agredido hoje, porque legalmente isso é cruel. Qualquer pessoa que tenta nos ameaçar, nos bater na gente, hoje mesmo até, existem tantas leis que cobrem as crianças, que cobrem o jovem, que cobrem até os pais. Você tentar ameaçar alguém, vai para a delegacia, faz um BO. Talvez você não sofre agressões físicas, mas agressões de palavras. Deus usou as agressões dos meus familiares para chegar aqui. Josué, como que você chegou no palácio? Usou a dor do poço. Deus usou a dor da separação da família. Deus usou a dor de ser vendido. Deus usou a dor da perda da liberdade. A liberdade que eu tinha, não tem mais. Cheguei aqui no palácio por causa da dor da injustiça. Cheguei aqui no palácio por causa da dor da prisão que eu passei. Cheguei no palácio, porque aqui no palácio eu passei pelas prisões, passei por situações adversas. A pior dor que eu sofri, chegar até aqui, a dor do esquecimento. Ninguém mais se lembra de mim. Vamos ficar em pé. Feche seus olhos. Aleluias. A vida é cruel, a vida é linda de se viver, a vida é bela. A gente vive tanta coisa apaixonada na nossa vida. Você tem família, tem amigos. Um momento como esse, um momento de gold, tem amigos que te trouxeram aqui. Você foi trazido pelo seu pastor, pelos seus amigos, tá? Coisa maravilhosa. Sai daqui e vai para casa, contando o testemunho do que Deus fez, do que Deus falou. Pô, que alegria, que legal tudo isso. Mas também, dentro da gente, existem algumas dores que a gente não consegue ter resposta. Essa é a grande verdade. Queríamos que vivêssemos só, com alegrias, com felicidades. Viveríamos em paz com todo mundo, até principalmente com os da nossa casa. Nossa família, nossos irmãos, nossos pais, nossa própria casa, nosso tio, nossos avós. Mas a grande verdade é que não é essa a nossa realidade. E diante dessas pessoas que a gente espera tanto amor, tanta alegria, tanta compreensão, pessoas que nos apunhalam pelas costas. Filhos e filhas que a gente postou tanto. Um dia a gente disse que eu vou postar tanto no meu filho, na minha filha. Esse filho, essa filha que decepciona a gente. Esse tem sido o questionamento dos pais, muitos pais. Aonde que eu errei? O que eu fiz de errado para que meu filho fosse desse jeito? O que eu fiz de errado para que a minha filha pudesse me decepcionar? Dores fazem parte da nossa vida, nossa história. Mas acima de toda dor, há um Deus que não esquece de você. Você consegue chegar a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Se Deus está permitindo essa dor, é porque quer te levar em algum lugar. Algum lugar que você nem esperava chegar. Em algum momento da vida espiritual, em algum momento da vida ministerial, até mesmo vida profissional, onde que Deus quer te levar. Não fica murmurando, não fica reclamando de tudo. Deus é maior do que qualquer perca. Deus é maior do que qualquer circunstância e situação. Mas se permitir o que você está enfrentando é porque tem um propósito disso. Enxerga esse propósito.
Eu sei que é complicado, é difícil para chegar nesse momento. Para quem está me vendo agora, que está me conhecendo agora, talvez eu não preciso contar a minha história, só comprar o livro. Mas, se você não acredita em Deus, você crê em Deus, só por estar aqui. Não sou a única história de dores aqui. Existem pastores, missionários, até irmãos nossos em Cristo Jesus, que passaram situações que dificilmente nós teríamos aqui, em pé. Eu sou Deus. Você perguntar para qualquer pastor que estiver daqui, está aqui presente, qual é a sua história, pastor? Como foi? Como que você começou? Situações de calamidade, de vergonha, de humilhações, não dos inimigos que não conhecem a gente, porque quando o inimigo não conhece a gente, fala mal da gente, não está nem aí. Quando o inimigo é uma pessoa que a gente nem conhece, nos ameaça, ele não está nem aí. Mas é quando aquele que mora com a gente, aquele que nasceu com a gente, sangue do nosso sangue, irmão nosso, com quem a gente poderia dizer, confio em você, estou contigo, estamos juntos. Estamos juntos hoje, amanhã não estamos nada, não estamos mais. Qual é o propósito da sua dor? Você consegue entender? Difícil entender. Mas Deus tem um propósito. Às vezes a dor roubou a sua alegria. Não deixa que a dor rouba a sua alegria. Não deixa que a dor rouba a sua fé. Não permita que a dor rouba a sua essência de ser filho de Deus. Você é filho. Você ainda é filho de Deus. Você ainda é príncipe de Deus. Você ainda é homem guerreiro de Deus. Você ainda, Deus pode contar contigo, aleluias. Você pode dizer que não, pastor, não aguento, Deus não aguento, também tem sido sofrimento. Deus vai te capacitar. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Esse Deus está contigo, aleluias. Você pode passar por rios, Ele estará contigo. Podia passar pelo fogo, o fogo jamais te queimará, porque a presença de Deus, ela é real no meio da tempestade, ela é real no meio do fogo. Balassore cansurina balaia. Aleluias. Nós queremos orar por você. Todos nós somos seres humanos aqui. Ninguém é isento da dor. Se você é igual a nós como pastores ou com alguns irmãos aqui que tiveram história de dores, pode vir aqui que a gente pode orar por você. A dor pode existir. Aleluias. Mas o choro pode durar uma noite. Mas a alegria vem pela manhã. Tenha certeza disso. Não permita que a dor roube a sua essência, a sua identidade, o seu DNA de filho de Deus na sua vida. Você é príncipe do Senhor ainda. Você é homem de Deus. Não perca a sua DNA, o DNA de Deus na sua vida. Não perca a sua essência, porque estou passando por dificuldade, foi ameaçado, tal, não sei o quê. Bom, onde que está Deus nessa hora? Deus me abandonou? Nunca te abandonou. Ele está contigo. Confia nele. Confia nele. Mesmo estando sozinho, Ele está contigo. Ele nunca te abandona. Mesmo que seu pai e a sua mãe te abandonaram, mesmo que seus amigos te abandonaram, mesmo que todo e tudo te abandonou, te deixou na mão, o Senhor está contigo. Poderia uma mãe abandonar seu filho que ainda mama, mas todavia eu jamais vos abandonarei. Eu jamais vos desampararei, pois o tenho gravado na palma das minhas mãos, diz o Senhor. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos louvar o Senhor nessa tarde, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, glória ao Senhor. Quero pedir para os pastores aqui que puderem orar, que venham aqui para orar, por favor, em nome de Jesus. Aleluia. Glória ao Senhor, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. De cansurina bacana balai, xere bacana surina bacana balai, xere bacana la basurina bacana balai. Ainda que eu encontre bem no meio das tempestades da vida, não voltarei, pois perto estás. Eu não temerei pois o meu Deus
nunca me deixou. Ó, Senhor nunca me deixou. Oh, aleluia. Jamais te abandonou, jamais te deixou. Jamais te deixou, em nome de Jesus. Glória ao Deus, aleluia. Jamais, jamais, jamais te deixou. Jamais te abandonou, Senhor. Glória ao teu nome, Senhor.